Sejam todos muito bem-vindos, gente, para mais uma aula em parceria com a Associação Brasileira de Hipnose. E eu sou Roberto Botelho, né? Sou professor de hipnose, sou mentor de hipnoterapeutas, e hoje eu estou aqui, gente, para dar mais uma aula, para facilitar mais uma aula sobre um tema envolvendo hipnose, que eu acho importantíssimo, que é o tema processo ideodinâmico. Para começar essa aula aqui, eu já gostaria de saber. Nós temos uma galera aqui assistindo ao vivo essa aula. Manda aí no chat, gente. Vocês já conhecem o processo ideodinâmico? Já tiveram contato com isso? Conta aí para mim, porque esse é um tema que geralmente as pessoas não conhecem muito bem, né? E se você está assistindo a gravação dessa aula no YouTube, já aproveita para dar um like e compartilha também. Clica lá no sininho para se inscrever, isso vai me ajudar muito, gente. Bom, hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o processo ideodinâmico. E o processo ideodinâmico, eu diria que ele é um dos três principais temas da hipnose, né? Eu diria que ele é o coração da hipnose. Olha a galera aí, está respondendo no chat. Em geral, diz que não conhece. Gente, convido você que não conhece o tema ainda a ficar até o fim da aula, pelo menos até metade, para você ficar mais um pouquinho, você não sai daqui, eu tenho certeza. Porque esse tema de hoje, gente, ele é um tema que está assim na raiz da hipnose e ele está dentro da hipnose como um todo sendo falado, mas a gente não ouviu falar sobre isso. Gente, é o coração da hipnose, o processo ideodinâmico, né? Então fica aí que você vai aprender coisa bem legal aqui hoje, tá? Bom, gente, processo ideodinâmico, ele é importante para a hipnose por alguns motivos diferentes, tá? Primeiro, gente, a gente não ouve falar muito desse negócio por questões culturais, pela forma que o conhecimento da hipnose foi transmitido aqui no Brasil, né? Um professor aprende algo, outro vai lá, copia o que aquele professor falou, e aí a gente acaba tendo muitos mitos. Eu digo que o processo ideodinâmico é o coração da hipnose, porque é ele que faz com que a hipnose aconteça. Existem inúmeras teorias da hipnose, gente, mas assim, inúmeras mesmo, dezenas, centenas de teorias diferentes da hipnose que vão muito além da prática do Dave Elman. E é comum a gente, no Brasil, sempre justificar com, isso aconteceu porque o subconsciente aceitou. Quando vocês entenderem o que é o processo ideodinâmico, vocês não vão precisar mais falar em subconsciente, né? Então, vamos entender esse negócio aqui, porque isso pode transformar a nossa forma de entender o funcionamento da hipnose, né? Bom, eu não sei se você que está aqui me assistindo, se você gosta de gato ou de cachorro que nem eu. Eu sou cachorreiro, né? Adoro ter cachorro. E meus cachorros, gente, eles são super fofos, né? Eu tô sentado na minha sala, tô assistindo algumas coisas, ele vem, encosta em mim, já começa a pedir carinho, já pede um beijinho. E eu não sei se você já teve, que nem eu, situações onde você tá vendo ali a fofura do a fofura do seu cachorro ou do seu gato. E o seu gato, seu cachorro, agindo daquelas formas fofinhas com vocês, né? Se você, ao imaginar, ao lembrar dos seus animais, tendo nessas situações, nesse contexto, se vocês se sentem bem ao se lembrar disso, é porque existe um negócio chamado processo biodinâmico. Vamos entender se sentir bem e a relação com imaginar algo. Olha que interessante, gente. Tem coisa que eu decido fazer conscientemente. Tem coisa que eu não decido. Um exemplo disso é a saliva, né? Eu não decido salivar. Eu não tenho controle. Saliva, sai agora. Não, a saliva, ela tem que ser estimulada. Ou seja, está fora da minha tomada de decisão. Se está fora da minha tomada de decisão consciente, saliva é inconsciente. Até aqui tudo bem? Beleza. Seguindo, gente. Da mesma forma que eu não tenho poder de salivar, decidindo salivar, eu não tenho como chegar para alguém depressivo e dizer: olha, a vida é linda, fique feliz, sinta-se feliz. Não tem como eu chegar para alguém que está numa crise de pânico e dizer: ô, fica calma aí. Por que que não adianta eu falar isso? Porque as áreas do meu cérebro que se relacionam com linguagem e as áreas que estão associadas com esses disparos do corpo, essas emoções, são muito diferentes, gente. São áreas completamente diferentes. Os estados do corpo estão fora da minha tomada de decisão. São inconscientes, né? Então é o seguinte, tem coisas que eu vou decidir fazer conscientemente, tem coisas que eu não decido. Um estado, eu posso tomar consciência que ele existe, mas eu não tenho controle. Se eu tenho uma raiva, não adianta eu não querer ter raiva. A raiva está lá. É um exemplo.
né? Ou seja, estados e emoções são processos inconscientes automatizados. Bom, se eu quisesse disparar uma sensação em você, para você se sentir amado, ou para você ter a sensação de estar amando alguém, não adiantaria eu virar para você e dizer assim, ó, sinta amor. Você não tem poder sobre isso. Mas se eu faço você se lembrar e imaginar do seu bichinho fofinho, daquela pessoa que você gosta em uma situação que você estava bem com ela, você vai sentir isso. Né? E isso acontece por quê, gente? Isso vai acontecer por causa disso que a gente está chamando aqui de processo ideodinâmico. Então, vamos entender esse negócio aqui agora, entender a função disso dentro da gente. O processo ideodinâmico, gente, é a resposta que o nosso corpo e a nossa cognição têm quando a gente imagina algo, pensa algo ou recebe uma sugestão. Se eu penso algo, se eu imagino algo, ou se eu recebo uma sugestão, o meu corpo vai reagir a isso daí. A minha cognição vai reagir a esse processo. E essa reação é o que a gente vai chamar de processo ideodinâmico. Nós, como hipnólogos, a gente tem costume de dizer que para a nossa mente é como se ela não diferenciasse imaginação de realidade. Todo mundo já ouviu falar disso? Né? É bem comum hipnólogos ouvirem falar. Para a nossa mente, é como se não houvesse diferença entre imaginação e realidade. O nome disso é processo ideodinâmico, tá, gente? Saibam que isso que vocês estão falando tem um nome, é processo ideodinâmico. Só que é o seguinte, gente, também não é bem assim, né? Não é que ela não diferencia imaginação de realidade, diferencia sim, mas não tão bem, tá? Então, é como se não diferenciasse. É diferente de não diferenciar. Tá? Saibam disso, ela diferencia, mas é como se. Um pouquinho diferente. Bom, com certeza você já teve aquela situação em que você estava um dia à noite, sozinho em casa, pensando no seu crush, pensando na pessoa que você queria estar dando umas bitoquinhas, e aí quando você vê, você está tendo desejo, você está com aquela sensação gostosa só de estar pensando naquela pessoa. Isso é processo ideodinâmico. Né? Da mesma forma, se você imaginar que você está brigando com alguém, que você está discutindo com alguém, é comum, gente, vira e mexe, sei lá, você está no seu banho, você já passou por uma situação do seu trabalho, quando você está no seu banho, você começa a pensar naquela situação, quando você vê que você está nervoso, o nome disso é processo ideodinâmico. Tá? Então é o seguinte, o processo ideodinâmico, gente, ele é um processo que está no centro do funcionamento da hipnose. Por quê? Porque é o seguinte, gente, o processo ideodinâmico é ele que vai disparar, que vai gerar aquelas respostas que são aparentemente inconscientes. É o processo ideodinâmico que convence que a hipnose está acontecendo. Porque é o seguinte, gente, eu não tenho como fazer alguém se sentir seguro só dizendo sinta-se seguro. Mas se eu jogo a atenção dela para um contexto, para uma situação onde ela se sente segura, o corpo vai reagir disparando segurança. Olha que interessante. Então, é o processo ideodinâmico que vai fazer com que a hipnose e que os fenômenos hipnóticos possam ocorrer. Por isso que eu digo que ele é o coração da hipnose. Né? Então, é o seguinte. Por meio do processo ideodinâmico, eu vou estimular a imaginação, vou direcionar a atenção da pessoa para conseguir gerar essas respostas que a decisão sozinha não conseguiria. Né? E essas respostas que a decisão não conseguiria fazer sozinha, que a consciência não conseguiria fazer, aqui a gente vai chamar de respostas inconscientes. Né? Basicamente é isso aí. Tudo que está acontecendo fora da tomada de decisão, a gente vai chamar de processos inconscientes. Né? E o que entra dentro disso que eu chamo de processos inconscientes? Emoções, estados, me sentir seguro, poderoso, incrível, calmo, sei lá, né? Que mais é inconsciente? Processos, fenômenos hipnóticos, né? Fenômenos ideosensoriais, por exemplo, como sensação de frio e de calor. Né? Eu não consigo mudar a sensação de frio e de calor só querendo. Com processo ideodinâmico eu consigo. Né? Com processo ideodinâmico eu gero regressões, eu gero amnésias, eu gero anestesias, alucinações positivas, alucinações negativas e por aí vai. Qualquer fenômeno hipnótico. Eu não decido ter uma amnésia.
com o processo biodinâmico, eu consigo gerar amnésias com facilidade, né? Então, o processo biodinâmico, ele vai se referir à influência que o pensamento, que a sugestão ou que a imaginação possui sobre a nossa atividade inconsciente, sobre o que é involuntário na gente. Então, quando eu imagino algo, recebo uma sugestão ou penso, processo biodinâmico acontece, e isso vai gerar essas respostas que são involuntárias, que são inconscientes, e que quando isso acontece dentro da hipnose, é isso que traz a sensação da hipnose que está acontecendo. Basicamente, é isso aí, gente. Porque uma das principais características, que é o que caracteriza de fato a hipnose, é a sensação de automatismo. É a sensação de um inconsciente agindo, de um processo inconsciente acontecendo, coisas fora da minha tomada de decisão acontecendo, né? É isso que vai caracterizar a hipnose de algo que não é hipnose, né? Então, se durante a hipnose, eu estou fazendo uma hipnose e coisas que eu não conseguiria gerar só decidindo começam a acontecer, o que isso vai fazer? Se eu percebo que isso está acontecendo, minha expectativa aumenta. Então, a gente usa o processo biodinâmico para gerar essas respostas aparentemente inconscientes, para fazer a pessoa perceber, jogando a atenção dela e impressionar a consciência dela. Caramba, eu estou hipnotizado agora. Está tendo respostas que eu não tenho decisão. Eu estou vendo coisas que eu não estaria vendo, estou sentindo coisas que eu não poderia sentir. Eu estou hipnotizado. A expectativa aumenta, tudo acontece de forma mais fácil, né? É o processo biodinâmico que convence a gente de que a gente está hipnotizado. Basicamente é isso aí, né? Então, gente, o processo biodinâmico é justamente o que vai fazer com que a expectativa seja aumentada e o que vai possibilitar gerar os fenômenos hipnóticos, né? E isso daí, gente, o processo biodinâmico, ele é o centro da hipnose conversacional. Quando a gente vai falar de hipnose ericksoniana, hipnose conversacional, não estou falando só de hipnose clássica, não. Quando eu falo de hipnose ericksoniana e conversacional, é o processo biodinâmico que faz com que isso funcione. Gente, é bem simples, né? O processo conversacional, ele envolve direcionar a atenção por meio da linguagem. Então, vou dar um exemplo assim, com certeza, ou melhor, depois vou dar mais alguns exemplos aí. Eu vou fazer já isso aí, vamos lá. Eu convido você aí que está me assistindo agora, lembra do dia que você conquistou alguma coisa, sei lá, o dia que você passou no vestibular, ou o dia que você abriu seu negócio, não sei, algum dia que você teve uma sensação de conquista, uma sensação de poder, de capacidade. Lembra de um dia desses aí da sua vida? E quando você se lembra disso, veja o que você estava vendo, veja o que você estava, ouça o que você estava ouvindo naquele dia. Como é quando você se lembra disso agora? E perceba, vem alguma sensação gostosa quando você se lembra disso? Você se sente bem quando você se lembra disso? Esse se sentir bem ao se lembrar disso é o tal do processo biodinâmico. Da mesma forma, se eu pedir para você começar a imaginar aquela comida que você gosta, aquela mesmo, é bem possível que você comece a salivar e a ter desejo de comer comida, né? Um outro exemplo, gente, na hipnose clássica, quando a gente vai fazer street hipnose, a gente tem uma pseudo-hipnose, que não é apenas uma pseudo, né? Que é a palmas magnéticas. Palmas magnéticas, você pede para a pessoa botar as duas mãos assim, imaginar que tem um ímã na mão dela, que as mãos estão se atraindo, e a mão vai se fechando, né? Acredito que a maior parte das pessoas aqui já ouviram falar das mãos magnéticas. Por que mão magnética funciona, gente? Por que livros e balões funcionam, gente? Porque eu imagino que algo está acontecendo, que minha mão está se fechando, que minha mão está subindo, que minha mão está descendo. Consequentemente, meu corpo reage. É isso, gente. É isso aí. Então, se você imaginar que você está ganhando a loteria, você vai se sentir bem, porque você imaginou que está ganhando a loteria. Se você imaginar que você está brigando com alguém, que você está discutindo com alguém, você vai ficar nervoso agora, porque você imaginou que está brigando ou discutindo com alguém. Gente, vamos entender o seguinte. O processo biodinâmico é o coração da hipnose. Porém, ele existe além da hipnose. Ele está acontecendo o tempo todo com a gente, né? O processo biodinâmico ele foi descoberto, mas já existia. Basicamente é isso aí, né? E esse processo biodinâmico vai existir por causa do nosso design evolutivo, né? Basicamente é isso aí. E essas respostas estão acontecendo o tempo todo na gente. Então, assim, é bem possível que você já
já passou por algumas situações do tipo, você está sentado no carro, no banco do passageiro, o carro da frente freia, quando você percebe seu pé está freando um freio invisível. Ou você, por exemplo, está dando comida para um bebê e quando você percebe sua boca abriu. Você fez assim, ah, enquanto você ia dar comida para o bebê. Ou você está no meio de uma reunião, quando você percebe, você levantou sua mão. Gente, você já percebeu que você tem um monte de processos que são involuntários, inconscientes do seu corpo? A maior parte desses processos estão acontecendo via estímulo, a gente vai chamar de processos ideodinâmicos. Bom, onde mais vai ter esse tal do processo ideodinâmico, gente? No placebo, né? Placebo funciona por processo ideodinâmico. Onde mais? Reações psicossomáticas de doenças psicossomáticas, reações ao estresse e por aí vai. Resposta ao medo é processo ideodinâmico. Quando eu dirijo um carro, gente, eu penso, meu corpo dirige o carro. Eu não tenho que mandar meu corpo dirigir. O meu corpo dirige por meio de processos ideodinâmicos. Tá? É fora da minha tomada de decisão. O estado de aguardar. Olha lá, o Paulo perguntou: o estado de aguardar o elevador chegar, onde fica a consciência? Em geral, a gente entra em processo ideodinâmico quando a gente está aguardando o elevador. Né? A gente entra num transe, na verdade, que também a gente pode associar um transe a um processo ideodinâmico. Né? O processo de digitar no celular, de digitar no teclado, é 100% automatizado. Na verdade, não é 100%, a maior parte do tempo é automatizado, né? Ele acontece por processo biodinâmico. Você pensa, seu corpo reage. A metáfora que eu tenho para trazer para vocês, gente, é a metáfora do maestro da orquestra, né? O maestro é a nossa mente, a orquestra, o maestro é a nossa mente, a nossa consciência, né? E o maestro apenas dá o sinal, né? O músico, a orquestra, elas que fazem o processo. Né? A consciência está direcionando, mas a consciência não está fazendo acontecer por si só. Né? Então, o seguinte, gente, vamos entender um pouco mais a história desse negócio, porque aí vocês vão entender o porquê que isso é tão importante. Eu falei para vocês que, por questões históricas, isso está associado à hipnose, e aqui vem a parte mais importante. Então, fica aí, fica aí. Mas antes disso, o Cláudio falou assim: o gatilho, então, também tem ligação com o processo ideodinâmico? De certa forma, sim. Tá? De certa forma, assim, na verdade, Cláudio, aqui, quando eu falo de gatilho, a gente já está generalizando. Essa minha metáfora já veio para uma grande generalização. Agora eu vou passar para o mais específico, mas sim, podemos dizer que isso se relaciona com o processo ideodinâmico. Seguindo, gente. Vamos contar a história desse negócio para vocês verem. O processo ideodinâmico, ele começou a surgir por causa de um cara, de um químico chamado Chevreul. O Chevreul, em 1808, ele estava fazendo um processo de tabelagem, ele estava tabelando elementos químicos. Só que é o seguinte, gente, o Chevreul ele era meio doido, então ele fazia umas coisas diferentes. Ele pegou um cordãozinho, amarrou num anel, e ele ficou segurando esse cordãozinho com esse anel, como se esse anel fosse um pêndulo. Então, com a mão esquerda, ele estava segurando esse pêndulo, com o anel dele, tinha os elementos químicos ali na mesa dele, e com a mão direita ele estava anotando, fazendo os estudos dele ali. E aí, enquanto ele anotava um elemento do tipo assim, ouro, prata, ele percebeu que o pêndulo começou a se movimentar sozinho em direção ao ouro ou à prata. Ele ia escrever sobre o elemento, o pêndulo se movimentava. Aí ele, caramba, tem algo acontecendo aqui diferente. Inicialmente, o Chevreul achou que tinha uma energia, que tinha algo espiritual, algo místico. Mas o Chevreul era um cientista, ele era um químico. Então ele começou a fazer testes a partir desse movimento automatizado de um pêndulo. Né? E ele botou cúpula de vidro em volta, testou, em algum momento ele percebeu, não tem nada de místico aqui, não existe nenhuma energia que movimenta esse pêndulo, não. O que movimenta esse pêndulo é a minha mão. Minha mão está movimentando esse pêndulo. Tem movimentos musculares muito pequenos, micromovimentos musculares, que estão acontecendo de forma inconsciente, ou seja, sem eu perceber, sem eu decidir, que estão fazendo que esse pêndulo se movimente. Né? Bom, o Chevreul estudou um pouquinho isso, sua vida seguiu, passou alguns anos, né? E aí, depois de um tempo, o próprio Chevreul escreveu sobre isso. Né? Ele escreveu o seguinte, um trecho dele falando sobre isso aqui. Enquanto eu acreditava que o movimento do pêndulo era possível, ele aconteceu. Mas depois que eu descobri as suas causas, eu não consegui mais reproduzi-lo.
como é fácil a gente ver ilusões como verdades, sempre que somos confrontados com fenômenos em que os sentidos humanos estão envolvidos em situações mal analisadas, né? Então ele voltou atrás, né? Ele percebeu que não tinha nada de místico e que ele estava mistificando algo que ele simplesmente não sabia justificar. Aí passou uns anos, gente, passou ali 32 anos. Chegou um cara chamado William Carpenter. E aqui é a parte importante, aqui é a parte que a cabeça de vocês vai explodir. Chegou um cara chamado William Benjamin Carpenter. E o Carpenter ele começou a dar seguimento nos estudos desses movimentos involuntários do pêndulo. Esses movimentos involuntários do pêndulo, William Carpenter chamou de quê, gente? Movimento ideomotor. Quem aqui que está assistindo, manda aí no chat, quem aqui que está assistindo já ouviu falar de movimento ideomotor? Né? Então, o Carpenter, gente, pegou os estudos do... lá, o Cláudio falou o seguinte, esse movimento é um movimento que acontece em tabuleiros Ouija. Tabuleiros Ouija, gente, é aquela galera que tem aqueles tabuleiros para falar com espírito. É exatamente isso, Cláudio. O movimento do pêndulo, que é um movimento ideomotor, assim como o movimento do tabuleiro Ouija, assim como o movimento involuntário da mão, daquela galera que psicografa, assim como o movimento ideomotor que a gente usa na hipnose, tudo isso é processo ideomotor, fenômeno ideomotor, que são fenômenos ideodinâmicos, são processos ideodinâmicos, né? Mas eu já vou chegar lá, vamos entender mais isso. Então, o Carpenter, ele pegou os estudos ali do Chevreul e começou a estudar o movimento muscular involuntário. Esse movimento muscular involuntário que estava acontecendo no pêndulo, ele chamou de movimento ideomotor. Tá? O Carpenter estava estudando justamente a relação entre essas respostas musculares involuntárias a partir do hipnotismo, a partir da sugestão, da imaginação, do pensamento. Para o Carpenter, os movimentos ideomotores, eles eram classificados como um fenômeno hipnótico. E para o próprio Carpenter, gente, o movimento ideomotor, ele seria uma consequência da pessoa estar focada em uma ideia. Olha que interessante, o Carpenter ele percebeu que quando eu me foco em uma ideia, o processo ideomotor acontecia com facilidade. E aí, agora a gente vai fechar essa ideia aqui, que eu tinha trazido para vocês, gente. O Carpenter, ele era amigo de uma pessoa muito importante para a hipnose. Ele era amigo de um cara chamado James Braid. Não sei se vocês sabem, gente, mas James Braid foi o cara que criou o termo hipnose. Tá? Então, o Carpenter se juntou com o criador do termo hipnose e os dois passaram a desenvolver o que eles chamaram de hipnotismo em conjunto. E, gente, isso aqui não foi muito tempo depois do Braid criar o termo, não. Isso aqui foi logo em seguida, tá? Tudo isso que o Braid criou, basicamente, foi construído junto com esse cara chamado William Carpenter. E o que aconteceu? O Braid, logo no começo, ele agregou todos os estudos do Carpenter dentro do hipnotismo. E aí, gente, a teoria do Carpenter virou teoria hipnótica, né? O Braid, existe uma ideia aí, gente, que é o seguinte, todo mundo aqui já ouviu falar que o Braid criou o termo hipnose, que ele quis mudar o termo hipnose para monoideísmo, né? Vocês já ouviram falar essa ideia de monoideísmo, gente? Que tentaram mudar o termo hipnose para monoideísmo. Monoideísmo vem de pensar em uma ideia só, se concentrar em uma ideia só. Vocês já ouviram falar disso? E se eu contar para vocês que isso é mentira, que isso nunca houve, que James Braid nunca falou monoideísmo na vida dele? Pois é, gente. Isso é uma tremenda de uma mentira. Mentira para vocês no curso, tá? Mentira. Na verdade, o termo que o James Braid ia usar é processo monoideodinâmico. Não é monoideísmo, é monoideodinâmico. Por quê, gente? Porque para o James Braid, para se referir à hipnose, a resposta monoideodinâmica fazia muito mais sentido, gente. O James Braid, ou melhor, vamos construir essa ideia aqui. Vamos construir essa ideia. Já vou chegar lá. O Carpenter e o Braid, eles estavam estudando o processo ideomotor, né? O movimento involuntário dos dedos, o movimento involuntário do corpo a partir de uma sugestão. Só que eles perceberam, gente, que uma sugestão, uma imaginação, gerava respostas que iam muito além do movimento muscular involuntário. Eles perceberam que a imaginação gerava estados, que a imaginação gerava respostas que iam muito além disso, que mudava até mesmo a cognição.
Então, eles abandonaram o termo ideomotor, porque ideomotor é algo muito pequeno, só se refere a motor, músculo, movimento, e passaram a usar ideodinâmico, porque ideodinâmico engloba muito mais fenômenos, né? Então, englobava fenômenos cognitivos e por aí vai. E aí, James Braid passou a querer chamar a hipnose de processo monoideodinâmico. Monoideodinâmico, porque utilizaria o processo ideodinâmico. Mas por que o mono? Eu te pergunto. Ele usava o termo mono porque, ao se concentrar em uma ideia só, ao estar concentrado, o fenômeno ideodinâmico é ampliado. O processo ideodinâmico é ampliado. Ou seja, o processo ideodinâmico acontece a todo momento, mas se eu me concentro em algo, esse processo ideodinâmico é amplificado. Basicamente, é isso aí, né? Bom, vamos lá. E aí, em 1885, no livro A Fisiologia da Fascinação, o James Braid escreve a seguinte coisa. Isso está na página... Putz, eu estou sem a página aqui, depois eu passo para vocês. Aí o James Braid escreveu o seguinte. Para que eu possa fazer plena justiça a dois estimados amigos, suplico em conexão com este termo monoideodinâmico, que há vários anos o Dr. William Carpenter introduziu o termo ideomotor para caracterizar o reflexo ou movimentos que surgem meramente de ideias associadas ao movimento existente na mente, sem qualquer esforço consciente de volição. Volição, gente, é tomada de decisão, é consciência, tá? Quando a gente lê em artigo acadêmico, volição tem a ver com tomada de decisão. Em 1853, referindo-se a esse termo, o Dr. Noble disse: ideodinâmico provavelmente constituiria uma fraseologia mais apropriada, mais aplicável a uma gama mais ampla de fenômenos. Eu concordei plenamente com essa opinião, porque eu estava bem ciente de que uma ideia pode interromper e excitar os movimentos automaticamente. Não apenas o movimento o movimento involuntário dos músculos, mas também no que se diz respeito à condição de todas as outras funções do corpo. Adotei, portanto, o termo monoideodinâmico como ainda mais abrangente, característico no que se diz respeito às verdadeiras relações mentais que subsistem durante todas as mudanças dinâmicas que ocorrem em todas as outras funções do corpo, bem como nos movimentos voluntários dos músculos. Olha que interessante, gente. Olha que interessante isso aqui. Então, o James Braid e o Carpenter começaram a estudar o que eles chamaram de psicofisiologia, né? Não foi muito para frente essa ideia de psicofisiologia, que seria essa ideia de como o pensamento, a imaginação está influenciando o corpo, a cognição, e por aí vai, né? Bom, esse livro chama A Fisiologia da Fascinação. Ele não tem em português, viu, Isaías? Ele não tem em português, esse livro só tem em inglês, do James Braid. Ele tem em inglês, eu acho que vai ter em alguma outra língua mais... Tipo, acho que talvez tenha em francês, alguma coisa assim. Não existe em inglês esse livro. Em português, quer dizer. Então é o seguinte, gente. Na hipnose, o processo ideodinâmico ele vai ocorrer a partir da imaginação, a partir da expectativa. Quando eu tenho uma expectativa, o corpo reage a partir dessa expectativa. Olha que interessante isso. Então, quando eu vou hipnotizar alguém, essa pessoa ela tem uma ideia do que vai acontecer. Se ela está concentrada, engajada nesse processo, possui essa ideia, essa expectativa, o corpo passa a reagir de forma involuntária a essa ideia, a essa expectativa, né? E é isso que vai fazer com que o processo ideodinâmico ocorra com maior facilidade. Se a pessoa está engajada, está concentrada, isso vai ser muito amplificado, né? E aí é o seguinte, gente, o próprio Braid falou monoideodinâmico, porque quando eu me concentro, mono é ampliado o processo ideodinâmico. Saibam disso. Então, para fazer hipnose, a pessoa tem que estar 100% concentrada? Não. Mas se eu fizer ela entrar em estado de concentração, isso vai ser amplificado. Tá? Aí, peguei um trecho agora de um livro do Milton Erickson com Ernest Rossi, que eles dizem o seguinte. A mesma coisa ocorre quando digo ao sujeito hipnotizado: você tem uma sensação de cócegas em seu nariz. O pensamento induzido pela audição é refletido no centro da sensibilidade olfativa,
onde desperta a imagem memória sensível da coceira nasal, como as impressões anteriores que a criaram, e deixou o impresso e latente. Essa sensação de memória assim ressuscitada pode ser intensa o suficiente para causar o ato reflexo de espirrar. Esta passagem contém a essência da teoria de utilização do Dr. Sênio Milton Erickson de sugestão hipnótica. Há também, então, a exaltação da excitabilidade reflexa idiosensorial, que efetua a transformação inconsciente do pensamento em sensação, ou uma imagem sensorial. Da mesma forma, as imagens visuais, acústicas, gustativas sucedem à imagem sugerida, à ideia sugerida. Os mecanismos de sugestão em geral podem, então, ser resumidos na seguinte fórmula: aumento da excitabilidade reflexo idiomotora, reflexo idiosensível, reflexo idiosensorial. O idioreflexo aumenta a excitabilidade no cérebro de modo que qualquer ideia recebida é imediatamente transformada em ato, sem que a porção controladora do cérebro, os centros superiores, sejam capazes de impedir a transformação. Esse trecho aqui está no livro Experiencing Hypnosis, do Ernest Ross com Milton Erickson, entre a página 137 e 139. Gente, antes de eu seguir essa aula, vamos trazer uma reflexão aqui. Processo ideodinâmico é um termo que ele está na hipnose desde o início. O termo hipnose, pelo próprio criador, deveria se chamar processo monoideodinâmico. Bernheim, que veio depois, usou o termo ideodinâmico. Toda a galera, praticamente, que veio depois, usou o termo ideodinâmico. Milton Erickson usou o termo dinâmico. Qualquer um que já leu Milton Erickson ouviu falar sobre o termo ideodinâmico. E a maior parte dos hipnólogos do Brasil nunca ouviram falar sobre isso. Tirem suas próprias conclusões, gente. Tirem suas próprias conclusões. Por que vocês não ouviram falar sobre isso antes? Eu fico me perguntando. Vou ser bem sincero aqui com vocês. Vamos lá. A resposta ideodinâmica, gente, é o processo responsável por gerar aquelas respostas que parecem ser hipnóticas, que trazem a sensação de involuntariedade, de que é o inconsciente que está agindo. E é isso que a gente vai usar como combustível para fazer com que a hipnose se amplie. Né? Porque quando eu percebo que tem algo inconsciente acontecendo, algo automático, algo fora da minha tomada de decisão acontecendo, isso me impressiona e aumenta a minha expectativa. Né? Então, a pessoa joga atenção, recebe a sugestão, pelo processo biodinâmico, meu corpo e minha cognição reagem. Então, se eu fizer, por exemplo, alguém colocar a palma da mão assim, se eu pedir para você colocar a palma da mão assim, começar a imaginar que suas mãos estão se atraindo, que suas mãos estão se fechando, a tendência é que suas mãos se fechem. Se você se concentrar ainda mais e imaginar que suas mãos estão se fechando, isso vai ser ainda mais amplificado. E, gente, existe uma... É engraçado eu falar sobre isso, porque isso já está no coração da hipnose clássica de Elman, do Elman, né? Porque hipnose clássica, Elman são pedaços da hipnose clássica, né? Tem 10 mil pessoas da clássica que vieram antes dele. Mas o próprio Elman, a galera pós-Elman, né? Eu vou dizer o Gerald Cain, ele indiretamente falava de processo biodinâmico. Uma das teorias, uma das leis da mente do Gerald Cain a imaginação é muito mais poderosa do que a consciência. Né? Isso é uma das leis da mente de Gerald Cain. O que ele quer dizer com isso, gente? Que se eu imagino, isso vai gerar uma resposta muito mais intensa do que pensar. Né? Então, um exemplo disso é o seguinte: a pessoa que não acredita em espírito, que não acredita em nada do tipo, mas essa pessoa assiste um filme de terror e depois começa a imaginar que tem algo na janela dela e passa a ter medo, por mais que seja cética. O que você acha, tanto faz se você imaginar que tem espírito na sua janela, que se você imaginou o que você... Tanto faz o que você acha. O corpo vai reagir à imaginação. Né? Isso é processo biodinâmico, gente. Então, a imaginação, ela sempre vai ser mais intensa do que a tomada de decisão. E o processo hipnótico vai utilizar o quê? A imaginação, né? Quando a gente fala de hipnose sociocognitiva, a gente vai estar falando de sugestões imaginativas. E também é o que o Erickson fazia, né? O processo ericksoniano envolve o direcionamento da atenção a partir da linguagem para ideias, para experiências, para o meu corpo reagir a essa experiência. Né? Então, ao imaginar, eu vou ter a resposta biodinâmica acontecendo a partir disso.
Se eu pedir para você imaginar suas mãos se fechando, né? Suas mãos vão se fechar pela imaginação. Só que a questão é o seguinte: eu não vou fazer você só imaginar e o movimento acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer você perceber que o negócio está acontecendo. Tudo que eu gerar durante uma hipnose possa trazer qualquer sensação de hipnose estar acontecendo, qualquer sensação de inconsciência, de automatismo, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a atenção da pessoa para isso e vou ampliar essa experiência. Eu vou fazer ela perceber como se isso fosse algo grandioso. Então, se eu estou fazendo uma experiência e deu um pouco certo, eu vou falar: olha, caramba, olha o seu dedo se mexendo sozinho aí. Você está hipnotizado. Simples fato dela perceber isso daí, puf, a expectativa já aumenta. Né? Então, lembre-se sempre que, além do processo ideodinâmico gerar essas respostas inconscientes, é por causa dele que a pessoa vai ser impressionada pela experiência hipnótica e vai ter o aumento da expectativa. É o processo ideodinâmico que vai trazer a sensação de automatismo de hipnose, que vai servir como combustível para a hipnose, para o loop hipnótico. Tá, gente? Então, o processo ideodinâmico engloba que tipos de fenômenos? Fenômenos ideomotores, movimentos musculares involuntários. Fenômenos ideosensoriais. O que são fenômenos ideosensoriais, gente? Frio e calor. Desculpa aí, gente. Nossa. Fenômenos ideoemocionais. O que são fenômenos ideoemocionais, gente? É eu dizer assim: sinta-se seguro, dispara segurança. Sinta-se poderoso, dispara a sensação de poderoso. Isso são fenômenos ideoemocionais. Fenômenos ideocognitivos. Ideocognitivos entra vários, gente. Amnésia, regressão, alucinação, dissociação de personalidade, sugestão pós-hipnótica, e por aí vai. E aí, gente, os processos ideodinâmicos, eles estão diretamente relacionados com aquilo que o James Tripp chamou de loop hipnótico, né? Eu não vou ficar ensinando um loop hipnótico aqui, gente, porque o loop hipnótico merece uma aula só para ele. Mas, resumidamente, o loop hipnótico é um processo que tem 4 etapas, faz em círculo, né? Você pode começar por qualquer uma das 4 etapas. E o loop hipnótico, ele explica como que a hipnose gera uma alteração na percepção subjetiva da realidade. Gente, vou dar uma pausa aqui, vou seguir a sugestão da Sandra e vou tomar uma água. Eu tava com a garganta ruim, eu tomei água e me afoguei aqui, gente. Espera aí. Vamos lá. Então, o loop hipnótico, ele é formado por 4 etapas, vão seguir em ciclo, e as 4 etapas, resumidamente, são crença, imaginação, alteração da neurofisiologia ou da fisiologia e experiência. Então, vamos entender de forma muito básica isso aqui, gente. Vamos entender de forma muito básica. Eu imagino, eu vou fazer um não colares, né? Eu vou pedir para a pessoa fazer isso aqui e imaginar que tem uma cola na mão dela. Quando eu imagino que tem uma cola na minha mão, o que vai acontecer? Vai ocorrer o processo ideodinâmico, que vai causar uma alteração neurofisiológica, que vai gerar a minha experiência de ter a mão travada. Quando eu tenho a experiência de ter a mão travada a partir do processo ideodinâmico, eu tenho a crença de estar com as mãos coladas. Esse é o loop hipnótico. Eu imagino, ocorre o processo ideodinâmico, que me gera uma experiência e altera a minha crença. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou impressionando ainda mais a consciência da pessoa. Né? Então, o processo ideodinâmico dentro do loop hipnótico, ele é o processo que envolve o segundo e terceiro passo, né, do loop hipnótico. A que está à direita ali, a parte de baixo do loop. Olha só, o Dr. Antônio Hirt, ele trouxe um caso onde o paciente dele não consegue ir no dentista, pois sente muitas náuseas. E isso impede ele de qualquer tratamento. Somente no dentista isso acontece. Eu acredito nisso. Isso com certeza veio de condicionamento, viu? Com certeza isso veio de condicionamento. E provavelmente isso é mais fácil do que parece de lidar. É algo muito pontual, provavelmente isso, viu? Muito pontual. Tá. Então, eu imagino, o corpo reage à imaginação, que me causa uma experiência e altera a minha crença.
Esse é o loop hipnótico. Só que à medida que isso acontece, a minha expectativa aumenta e o combustível para o processo se amplifica, né? Tudo fica mais forte. Beleza. Quem aqui já estudou o modelo sociocognitivo da hipnose já ouviu falar do termo homoação e heteroação, né? O processo ideodinâmico é o que vai fazer com que a homoação aconteça, principalmente, porque à medida que eu imagino, reage, fiz uma vez, imagino, reage, fiz a segunda homoação, imagino, reage, fez a terceira homoação, né? Homoação, gente, é o mesmo que compounding, é o mesmo que fracionamento, né? Então a gente fica usando a imaginação para repetir o processo, para eu ir condicionando e automatizando a resposta. Não é à medida que eu vou fazendo isso pelo processo ideodinâmico, utilizando a consciência do cliente, isso automatiza, isso se condiciona e traz a sensação de ser inconsciente, de ser automatizado, né? Tá. Então, a hipnose, ela inicialmente, ela vai depender do cliente ou da pessoa hipnotizada se engajar, né? Ou seja, ela começa dependendo da conformidade social. A partir da conformidade social e da pessoa imaginar conscientemente, o processo ideodinâmico acontece, gerando respostas que são aparentemente inconscientes, e a partir disso a expectativa aumenta e o processo passa a acontecer de forma automatizada, ou seja, sem a tomada de decisão da pessoa. Né? Então, o processo de hipnose começa de forma consciente e se desdobra de forma automática e inconsciente. Começa pelo engajamento, o engajamento e a imaginação geram resposta ideodinâmica, isso impacta a consciência com a expectativa, não precisa mais ter um engajamento inconsciente, que é só da sugestão e a resposta passa a acontecer, né? Basicamente é isso aí. E o processo de hipnose conversacional é a mesma coisa, né? Eu jogo atenção pela experiência e o corpo reage a essa experiência aí. Tá. Falei disso. E é engraçado, gente, eu comentei agora há pouco que, poxa, eu fico bolado, na verdade, fico frustrado da maior parte dos hipnólogos nunca terem ouvido, sequer ouvido falar sobre esse termo, né? Eu tenho a teoria, gente, de que a gente tem uma cultura que é errada, né? Eu vou dar um outro exemplo. O Alberto Deliso, ano passado, uma vez ele ensinou o loop hipnótico. Loop hipnótico, quem criou foi o James Tripp, né? James Tripp criou, o Alberto Deliso pegou e ensinou. O Alberto, quando ele ensinou a primeira vez, gente, ele ensinou errado, ele trocou a ordem de dois elementos do loop hipnótico. O que aconteceu, gente? Deu poucos meses, todos os professores de hipnose estavam ensinando o loop hipnótico errado que nem o Alberto. Errado que nem o Alberto. Aí o Alberto se tocou que ele fez errado e passou a ensinar diferente, passou a ensinar certo. Só que os outros estavam replicando errado. E o mesmo, gente, o mesmo aconteceu com a famosa ideia do monoideísmo. Ensinaram para alguém que James Braid tentou usar o termo monoideísmo e passaram a seguir ensinando como se fosse real. E ele nunca falou isso. Isso mostra, gente, que, na verdade, a gente tem uma cultura na hipnose de não estudar hipnose. Né? A gente tem uma cultura de pegar os ensinamentos e só replicar sem ir na fonte, sem saber o que realmente a gente está falando. Né? Então, gente, ó, já digo para vocês, se você quer aprender hipnose de verdade, fica comigo, me segue aí que eu garanto para você que você vai aprender hipnose de verdade, viu? Então, Cláudio, não foi só ele que citou isso não, viu? Não foi só ele que citou isso não. Quem ensinou o Lucas Naves aprendeu isso de pessoas antes dele, tá? Eu aprendi com as pessoas que ensinaram o Lucas Naves e essas pessoas já ensinavam isso daí. Tá? Isso mostra que o Lucas Naves também não buscou a fonte, né? Porque ele só foi replicando. Exatamente. O Yuri trouxe outro exemplo aqui, gente, que é o toque de Charcot. A gente no Brasil, vocês como hipnólogos provavelmente ouviram falar de toque de Charcot, que é aquela indução onde toca na testa e a pessoa cai de costas, famosa indução do pastor, né? Gente, toque de Charcot não é de Charcot. Charcot nunca fez toque de Charcot, tá? Não existe documentação nenhuma do Charcot fazendo toque de Charcot. A gente foi atrás, gente, buscamos todas as referências imagináveis de toque de Charcot, e as únicas referências existentes sobre toque de Charcot vinham de sites brasileiros sem fonte. Os sites internacionais do Google fora do Brasil que citavam toque de Charcot ou tinham copiado os artigos brasileiros ou referenciavam artigos brasileiros.
que isso mostra, gente? Que algum brasileiro criou isso, daí o resto saiu replicando esse negócio. Tá? Basicamente é isso aí. Então a gente tem essa cultura péssima no nosso meio da hipnose. Né? Péssima. Então, Steph, eu não diria que ela funciona errado com outra teoria. O que a gente tem que entender é que, na verdade, as teorias que a gente usa para hipnose são metáforas. Eu não acredito que existe o certo e errado, porque todas funcionam. Né? E não vejo problema em usar o modelo de alma. Muito pelo contrário, é legal, aprende primeiro o modelo de alma mesmo. Você vai lá e faz, é rápido, é eficiente. O problema é a gente acreditar que só existe isso. Que só existe isso, né? Então, eu não vejo o procedimento certo e errado, teoria certa e errada. Eu vejo que a gente tem teorias que são mais ou menos completas, né? E é isso aí. Eu entendo assim. E tá tudo certo. O meu problema, na verdade, não é nem com não saber, é mais com a questão cultural. Porque não existe o culpado. Tem culpado por isso. Ninguém é culpado. Eu mesmo, eu passei anos e anos ouvindo monoideísmo, e eu replicava isso. Então, faz parte, gente. É que agora a gente tem a oportunidade de mudar isso, né? Basicamente é isso aí. Mas seguindo. É... Será que acabou? Nossa, gente, acabou a aula aqui. Acabou a aula aqui já. Então é o seguinte, gente. Apesar de que muitas pessoas aqui vão estar vendo a gravação dessa aula, né? Essa aula aqui de hoje, ela está acontecendo ao vivo aqui no Zoom, e tem uma galera acompanhando comigo aqui essa aula. E quem acompanha comigo as aulas ao vivo, gente, geralmente depois da aula pode tirar dúvidas, a gente discute, às vezes a gente até faz demonstração. Então, se você está assistindo a gravação, esteja convidado a participar dos nossos grupos abertos, que é onde a gente envia os links de acesso, e aí você vai poder tirar dúvidas, você vai poder participar das nossas mentorias, né? Vai poder participar das aulas ao vivo. E nesses grupos é onde a gente manda os links de acesso para essas aulas, tá? Então, fica ligado aí nas minhas atividades, vem participar do grupo, tá? O link de acesso ao grupo vai estar na descrição desse vídeo. E se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, né, buscar minhas mentorias ou cursos de hipnose, me acompanha nas mídias sociais, Facebook, Instagram ou YouTube, né? Roberto Botelho Hipnose. E é isso aí, gente. Agradeço a presença de todo mundo. Um grande abraço para você e até mais.